Recentemente, um vídeo online fez um barulho enorme com uma ideia bem explosiva. A ideia era a seguinte: se a líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, ganhasse o Prêmio Nobel da Paz, isso seria a falência moral da instituição. E a oficialização da guerra. Palavras muito fortes. Exato. E é por isso que a gente está aqui hoje. Em mais uma decisão chocante, na minha opinião, mais reveladora de sua história recente, o Comitê do Prêmio Nobel decidiu conceder o Prêmio da Paz de 2025 para Maria Corina Machado. A mídia tradicional e a direita brasileira estão celebrando isso como se fosse uma vitória da democracia e da liberdade. Isso não é uma vitória da paz. Longe disso, isso é uma oficialização da guerra como ferramenta política do século XXI. E o que eu vou te provar nesse vídeo é que esse prêmio não tem nada a ver com a paz. Ele é, na verdade, a falência moral de uma instituição que nasceu do arrependimento da guerra e que agora, ironicamente, premia uma das defensoras da guerra na América Latina. Nossa missão não é julgar se o vídeo está certo ou errado, mas sim desmontar a peça, entender como uma narrativa tão poderosa assim é construída. Perfeito. A nossa fonte principal vai ser esse vídeo, da youtuber Aline Câmara. A gente vai usar ele como um estudo de caso mesmo, para entender essa guerra de narrativas. Isso. Vamos mergulhar nos argumentos que ela apresenta, que basicamente pintam a premiação da Machado como uma forma de legitimar a extrema-direita global. E a pergunta que vai guiar nossa conversa é: como se constrói uma realidade usando palavras? Que peças são usadas no tabuleiro? E talvez o mais importante, quais são deixadas de fora, né? Ótimo. Vamos analisar a arquitetura do argumento, ponto a ponto. O objetivo é dar as ferramentas para que quem nos ouve possa olhar não só para esse, mas para qualquer discurso político com um olhar um pouco mais crítico. Vamos lá. Perfeito. Então vamos começar pelo começo, pela fundação de tudo. O vídeo já abre com essa ideia de que o Nobel da Paz, nesse caso, seria, na verdade, um prêmio da guerra. Porque a verdade que ninguém está dizendo é que Maria Corina Machado é o protótipo perfeito da nova extrema-direita global. Ela une 3 elementos perigosos que a gente conhece muito bem. Um discurso econômico neoliberal que serve aos interesses de uma pequena elite de bilionários que ela, inclusive, faz parte. Uma retórica cristã que é usada para justificar ódio e uma obsessão por soluções de força que vão desde o apoio a golpes de Estado até o pedido por intervenção militar estrangeira. Ou seja, a paz, como a gente achou que devia ser, não está em lugar nenhum dessa equação. E a pergunta que a gente vai responder hoje não é se ela mereceu o prêmio. É óbvio que não. É óbvio que foi um arranjo de poder. A pergunta é: o que significa quando a maior honraria da paz no mundo é entregue a uma amante da guerra? É uma inversão total. Como é que uma afirmação dessas funciona para prender a gente logo de cara? Funciona porque é um choque cognitivo. Você pega um símbolo que todo mundo associa à paz. O Nobel. Exato, um Nobel. E conecta ele ao oposto direto, a guerra. É uma técnica de retórica clássica, de enquadramento. Antes mesmo de qualquer prova, o campo de batalha já foi definido. A mensagem é: o Nobel não é o que parece, é uma farsa. E isso já posiciona quem está assistindo, né? Ou você concorda de cara ou já fica na defensiva. Exatamente. A jogada ignora um contexto histórico importante. O Nobel da Paz já foi entregue várias vezes para dissidentes que lutavam contra regimes autoritários. Tipo quem? A Lech Walesa, na Polônia, a Aung San Suu Kyi, em Mianmar, tudo em momentos de tensão interna gigantesca. A premissa do comitê, muitas vezes, é que a luta por direitos e democracia é um caminho para a paz, mesmo que gere conflito no curto prazo. Entendi. E a narrativa do vídeo apaga essa complexidade. Apaga. Apresenta uma equação simples. Oposição é igual a guerra. Fim. Certo. Uma vez que o palco está montado com essa desconfiança, a narrativa precisa de uma vilã. E aí o vídeo começa a construir o perfil da Maria Corina Machado. Ele usa 3 pilares para defini-la como um protótipo da extrema-direita. Isso. Neoliberalismo, o uso da fé cristã e uma suposta obsessão por intervenção militar. E como essa construção funciona? Aqui a gente vê outra técnica, a rotulagem por associação. O vídeo pega esses 3 conceitos que são distintos e funde numa coisa só, sabe? Para criar uma caricatura. Vamos separar isso então. Vamos. Primeiro, ser liberal na economia.
defender privatizações, Estado menor, isso não é a mesma coisa que ser de extrema-direita. Existem liberais democratas e liberais autoritários. Mas o vídeo faz essa conexão parecer óbvia, né? Sim, porque ele surfa na polarização de hoje. O mesmo vale para a retórica cristã. Falar em nome de Deus na política é uma estratégia, claro, mas não define por si só um projeto de ódio. Martin Luther King Jr. usava a fé como base do movimento dele. E o terceiro pilar? A oposição a um regime como o de Maduro. O vídeo equipara isso a ser um belicista, um defensor da guerra. Ele agrupa tudo isso num pacote só, com o rótulo extrema-direita, que hoje tem um peso enorme e meio que encerra a discussão antes mesmo dela começar. E para dar um corpo histórico para essa vilã, a narrativa resgata um evento-chave: o golpe de 2002 contra Hugo Chávez. Isso. O primeiro ponto que você precisa saber é que a carreira política dela não começou de forma democrática. Ela decolou, na verdade, com a participação dela no golpe de Estado de 2002 contra o presidente eleito Hugo Chávez. É um fato documentado. Existe a famosa foto dela sorridente ao lado do empresário Pedro Carmona. E Carmona, que se autoproclamou presidente por menos de 48 horas, naquele que ficou conhecido como El Carmonazo. Ou seja, a primeira grande aparição política da nossa laureada da paz foi assinando um decreto que dissolveu todos os poderes democráticos da Venezuela. É uma biografia que já começa com um apoio explícito a uma ruptura institucional, a um golpe de Estado pelos Estados Unidos. Isso por si só já deveria desqualificar qualquer pessoa de um prêmio que leva a paz no nome. A acusação é que a Machado apoiou aquele governo de transição e assinou o famoso Decreto Carmona, que dissolveu a Assembleia Nacional, entre outras coisas. Isso é um fato, e é um fato grave. Como a gente analisa isso sem cair em simplificações? É um ponto fundamental. E aqui a gente precisa de mais contexto. O ano de 2002 na Venezuela era um barril de pólvora. De verdade. O Chávez já tinha consolidado muito poder e a oposição via aquilo como um caminho para o autoritarismo. E qual era a justificativa de quem apoiou o decreto como a Machado? A justificativa era que as instituições já estavam, aparelhadas pelo chavismo. E que aquela era uma medida drástica, sim, mas necessária para restaurar a democracia. E para o lado chavista? Para os chavistas e para muitos analistas, aquele decreto foi a prova final de que a oposição nunca teve apreço pela democracia, que o objetivo era tomar o poder na marra. E o que o vídeo faz com esse fato? Ele transforma esse evento no que a gente pode chamar de pecado original da Machado. Um ato que define e invalida tudo o que ela fez de lá para cá. É como definir um jogador de futebol por um pênalti que ele perdeu no primeiro jogo. Perfeito. Ignorando tudo o que aconteceu nos 20 anos seguintes. E o que aconteceu nesses 20 anos que a narrativa deixa de fora? Deixar de fora, a própria erosão da democracia, sob o chavismo e principalmente sob o Maduro, a perseguição a opositores, o controle do judiciário, o fim da alternância de poder. Entendi. Focar só em 2002 congela o tempo. Congela o tempo e ignora o autoritarismo que se consolidou no presente. É uma escolha narrativa muito eficaz. E essa lógica parece se repetir quando o vídeo fala da violência nos protestos às guarimbas, né? O foco é todo nas barricadas, nas mortes. A tática se repete, sim. O segundo ponto é a associação direta dela com a violência como método político. Durante anos, a estratégia de uma ala da oposição venezuelana liderada por figuras como ela e Leopoldo Lopes foi a chamada La Salida, ou a saída. O objetivo não era ganhar uma eleição, era forçar a saída do governo a qualquer custo. E isso incluiu as guarimbas, que foram protestos extremamente violentos com barricadas, com ataques a prédios públicos e que resultaram em dezenas de mortes. O vídeo foca na violência de parte dos manifestantes, na estratégia La Salida, que queria forçar a renúncia do Maduro. E olha, é inegável que houve violência nesses protestos. Nenhuma análise séria pode ignorar isso. Mas tem um mas aí. Tem. O problema é, de novo, o que é omitido. A violência do outro lado. A violência do Estado. A repressão brutal das forças de segurança, as prisões políticas, as denúncias de tortura que foram documentadas por várias organizações de direitos humanos. Então, quando a narrativa mostra só um lado, ela cria uma equivalência moral que é, no mínimo, enviesada. O protesto popular vira terrorismo e a repressão do Estado vira manutenção da ordem. É uma moral bem seletiva. Uma análise completa tem que condenar a violência venha de onde vier.
Ok, agora vamos para um ponto que é talvez o mais sensível, o mais emocional: as sanções econômicas. Sem dúvida. O vídeo acusa Machado de pedir sanções que seriam uma guerra contra o povo, de desejar o sofrimento para atingir um objetivo político. E para ser honesta, essa é uma acusação que pega. É difícil não olhar para um político que pede sanções para o próprio país e não pensar que é alguém radical. Pega muito. E essa é a força do argumento. Ele apela para uma imagem muito concreta, a do povo sofrendo. O terceiro ponto, e talvez o mais controverso para nós aqui no Brasil, é o papel ativo que ela teve na defesa das sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos contra a Venezuela. E eu vou ser muito clara aqui: sanções econômicas não são só pressões diplomáticas inofensivas, elas são uma forma de guerra. Elas impedem um país de vender o seu petróleo, de comprar comida, de importar remédios e equipamentos hospitalares. Quem sofre com isso não é o governante no palácio. Quem sofre é o povo, a pessoa comum que não encontra o remédio para o câncer, a criança que sofre com a desnutrição. E a mesma Maria Corina viajou o mundo, foi a Washington, se encontrou com políticos estadunidenses e pediu por mais sanções, por mais estrangulamento econômico contra o seu próprio país. Ela usou o sofrimento do povo venezuelano, que já não era pequeno, como uma arma política para atingir os seus objetivos. O debate sobre o impacto humanitário das sanções é legítimo, é crucial. Elas afetam a vida das pessoas, ponto. Mas a narrativa distorce alguma coisa aí. Distorce a questão da causalidade. O que você quer dizer com isso? O que causou o colapso da Venezuela? Exato. O vídeo constrói a ideia de que a crise venezuelana é resultado das sanções. E isso é, historicamente impreciso. O colapso econômico da Venezuela é um processo longo, complexo. Ele começa antes das sanções, então? Muito antes das sanções mais duras, que são de 2017 para frente. A gente está falando de anos de má gestão, de corrupção, da destruição da PDVSA, que é a estatal de petróleo, e de uma hiperinflação que explodiu antes do aperto das sanções. Espera aí, essa informação é importante. A hiperinflação, que é o grande símbolo do colapso, já estava fora de controle antes das sanções mais pesadas. Sim. As sanções agravaram a situação que já era catastrófica, sem dúvida. Elas dificultaram a vida do regime, mas não foram a causa original da ruína. E o vídeo? O vídeo omite os fatores internos e joga toda a culpa no fator externo. Isso transforma um debate econômico super complexo numa chantagem emocional, do tipo: se você apoia a pressão contra o Maduro, você quer que as pessoas passem fome. A complexidade some. Entendi. E a construção do personagem continua com a questão da fé? O vídeo acusa a Machado de usar um cristianismo de fachada, medieval, e conecta isso direto com o bolsonarismo aqui no Brasil. Aqui a narrativa faz uma ponte. Ela junta dois contextos nacionais diferentes para reforçar a imagem negativa. É de novo a rotulagem por associação. Assim como a extrema-direita brasileira, Maria Corina usa constantemente a retórica religiosa falando em libertação, em luta do bem contra o mal, um discurso que a gente também conhece bem por aqui. É aquele tipo de cristianismo clássico da Idade Média, o cristianismo que apoia golpes, que incentiva a violência e que pede por sanções que matam pessoas de fome e por falta de remédio. A instrumentalização da fé na política é um fenômeno real. Acontece na esquerda, na direita. Certo. Mas o que a narrativa faz é pegar um tipo específico de cristianismo conservador e tratar como se fosse a única forma e como se fosse por natureza autoritário e golpista. Como se todo político conservador e cristão fosse basicamente um clone do outro. Exatamente. Ignora-se a diversidade dentro do próprio cristianismo, a história de movimentos cristãos que lutaram por democracia. Ao criar essa conexão direta com o bolsonarismo e o 8 de janeiro, a narrativa importa uma imagem muito negativa do nosso contexto para lá, reforçando a caricatura. É um preconceito ideológico disfarçado de crítica. Perfeito. E a partir daí o foco sai um pouco da Machado e vai para a peça final, o próprio Prêmio Nobel. A tese é que o prêmio virou uma ferramenta do imperialismo. E se a gente olha o quadro geral, a gente vê uma lógica que se fecha. É quase uma teoria da conspiração. Eles precisam de uma nova heroína,
uma figura palatável para a mídia burguesa internacional reconstruir a oposição de direita e dar a ela uma legitimidade que ela não tem nas urnas. Nesse contexto, premiar a Maria Corina é uma tentativa de ressuscitar um projeto político que já estava morto. Isso foi uma injeção de capital político e simbólico na veia da extrema-direita venezuelana. E terceiro ponto, e é aqui que a gente entra diretamente na história. A escolha dela serve para apagar a memória e reescrever a história. Uma tática muito comum dos regimes imperialistas. O raciocínio é circular. Qualquer um que se opõe a um regime anti-imperialista é, por definição, um agente do imperialismo. Se o Ocidente premia, logo é manipulação. É isso. Só que essa lógica ignora a própria história do prêmio, né? Completamente. Ignora que o mesmo Nobel da Paz já foi para o Nelson Mandela quando ele lutava contra o apartheid, que era apoiado por países ocidentais. Foi para o Martin Luther King Jr., que criticava o governo americano. Foi para organizações como os Médicos Sem Fronteiras, que vivem batendo de frente com potências ocidentais. Reduzir tudo a um tabuleiro onde os Estados Unidos só escolhem seus heróis é uma simplificação que não se sustenta. E para amarrar tudo, o vídeo termina com um salto, no mínimo, ousado, conecta um possível Nobel para Machado a uma intervenção na Venezuela que levaria a uma invasão da Amazônia brasileira. E isso soa bem alarmista. É o que a gente pode chamar de terrorismo retórico. Terrorismo retórico é basicamente criar o pior cenário possível, mesmo sem prova e só para assustar. Exatamente. É apelar para o medo mais profundo, tipo a perda da soberania, uma guerra no continente, para invalidar um argumento totalmente diferente, que é a concessão de um prêmio. Não tem uma corrente lógica que liga um prêmio simbólico a uma invasão na Amazônia. É uma ferramenta de engajamento pelo pânico. É isso. O prêmio dela é uma esperança para os fanáticos bolsonaristas. É a prova de que o projeto autoritário deles tem validação internacional. E é por isso que essa decisão é tão perigosa para nós aqui no Brasil. Até porque eu nem preciso dizer que a Amazônia é praticamente o quintal da Venezuela. E uma invasão estadunidense na Venezuela coloca a data e hora marcada numa invasão na Amazônia. Não é só uma imensa riqueza de petróleo venezuelano que interessa a eles. Eles matam 2 coelhos numa cajadada só. Petróleo e Amazônia. Essas são as maiores riquezas naturais que existem no planeta. Projeta o pior futuro possível para gerar uma reação emocional, visceral, contra a ideia inicial. Então, o que tudo isso nos mostra, quando a gente olha para a estrutura completa, para a arquitetura dessa narrativa, que padrão a gente enxerga? A gente enxerga um método, um padrão de construção muito claro. O vídeo não está só opinando, ele está construindo um universo fechado, um universo com regras próprias. Onde oposição liberal é fascismo, discurso cristão é discurso de ódio. Impressão internacional é genocídio, e um prêmio de direitos humanos é uma arma imperialista. O objetivo final, então, não parece ser analisar a figura da Maria Corina Machado? Não parece. Parece ser usá-la como um avatar, um símbolo, para atacar um conjunto de ideias. O liberalismo, o conservadorismo e, por tabela, a oposição brasileira. Eles precisam de uma nova heroína, uma figura palatável para a mídia burguesa internacional reconstruir a oposição de direita e dar a ela uma legitimidade que ela não tem nas urnas. Nesse contexto, premiar a Maria Corina é uma tentativa de ressuscitar um projeto político que já estava morto. Isso foi uma injeção de capital político e simbólico na veia da extrema-direita venezuelana. E terceiro ponto, e é aqui que a gente entra diretamente na história. A escolha dela serve para apagar a memória e reescrever a história. Uma tática muito comum dos regimes imperialistas. Uma análise que buscasse a complexidade teria que admitir várias coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, Que a Machado é uma figura controversa, com um passado político complicado. Que o Nobel é sim um prêmio com um viés político. Que as sanções tem um custo humano real e que o regime do Maduro é autoritário e violou direitos humanos. seja, a realidade não tem mocinhos e bandidos tão bem definidos. Nunca tem. De fato, o mundo é um lugar perigoso. A grande questão é que nós estamos no mundo. O pensamento crítico começa exatamente aí, no momento em que a gente desconfia das caricaturas
e aceita que múltiplos fatos, muitas vezes contraditórios, podem ser verdade ao mesmo tempo. No final, essa nossa análise, essa desconstrução toda, nos deixa com uma reflexão importante, eu acho. Se a gente passou esse tempo todo analisando uma peça de propaganda, vale pensar sobre o campo de batalha onde ela atua. Com certeza. Porque hoje, a guerra mais importante talvez não seja mais a de tanques e soldados. É uma guerra de narrativas. Uma batalha pela percepção da realidade, pela moral, pelos símbolos. E entender as regras desse jogo, como os argumentos são construídos e, principalmente, o que eles escolhem deixar de fora. Talvez seja a principal ferramenta de defesa que a gente tem. Então, a partir do momento em que você toma uma informação para si, você não está mais sendo a mesma pessoa. Há uma mudança cerebral, uma mudança, obviamente, cognitiva, uma nova interpretação de realidade. Você passa a ser uma nova pessoa. O problema é que quando se pega a mesma informação e se repete a mesma informação, incansavelmente, século após século, e as pessoas continuam aceitando sem questionar. A imbecilidade, ela é uma escolha. Há pessoas que têm deficiência, isso não é escolha. Ser imbecil é uma escolha. Aliás, porque a imbecilidade em larga escala resulta de uma incapacidade decidida de não pensar melhor, de não refletir. Pessoas imbecis têm uma retórica furiosa. Isto é, na hora de tentar convencer você de algo, não buscam convencer, buscam te derrotar, buscam te aterrorizar, gritam, impõem o pânico para ver se você, em vez de argumentar, recua. Capitalismo não é um problema moral a ser espiado. É um sistema de coordenação humana a ser compreendido e respeitado o máximo possível com respeito aos direitos e garantias individuais baseados nos princípios democráticos. O capitalismo nada mais é do que a democracia na economia. E isso exige menos sermão e mais razão. A história costuma ser narrada como se fosse movida apenas por gênios, estratégias racionais e grandes projetos orientados pelo interesse público. Mas há um fator decisivo quase sempre ignorado: a estupidez humana quando chega ao poder. Esse é um alerta permanente. Nem as instituições mais elevadas, nem os cargos mais solenes estão imunes à inveja, ao ressentimento, à vingança mesquinha e ao delírio travestido de justiça. Muitas decisões nascem menos da razão, da técnica ou do compromisso com a realidade, e mais do rancor, da vaidade e da disputa pelo controle. Quando a política abandona critérios objetivos e respaldo empírico para operar por narrativas emocionais, o resultado é previsível: instituições degradadas, leis instrumentalizadas e uma sociedade inteira pagando a conta. A lição associada ao Brasil católico é simples e incômoda. A maior ameaça à democracia não é apenas a maldade, mas a combinação entre poder e mediocridade, inveja, ressentimento e sadismo ocultos sob o manto da virtude, do amor ao próximo e do perdão incondicional, somados à estupidez que se recusa a admitir a própria existência. Quando uma pessoa é muito ignorante, ela é ignorante, inclusive, sobre o fato de ser ignorante. Elas não apenas chegam a conclusões erradas ou fazem escolhas ruins, mas essa incompetência também tira delas a habilidade de perceber isso. Elas ficam com a impressão errada de que estão fazendo a coisa certa. Se você chegou até aqui, parabéns! Isso significa que você escolheu enfrentar ideias contrárias a muito do que foi ensinado a acreditar. Em vez de fugir, permaneceu. Em vez de fechar a mente, escutou. Em vez de buscar a mentira confortável, aceitou a verdade desconfortável. Essa é a diferença entre quem apenas repete slogans e quem realmente pensa. Você pode vencer 40 estudiosos com um fato, mas não pode vencer um idiota com 40 fatos. Parece exagero, mas não é. Essa ironia traduz com perfeição a tragédia da nossa era. Quando o pensamento crítico desaparece, a ignorância coletiva toma conta. E nesse cenário, cada um se convence de que está absolutamente certo. Pensamento crítico é mais do que pensar demais. É um hábito disciplinado, quase uma arte.
questionar aquilo que parece óbvio, investigar antes de aceitar, exigir provas antes de se deixar levar por qualquer crença. É a capacidade de duvidar até mesmo das próprias conclusões. O brasileiro, em geral, não está preparado para verdades duras. A influência secular da cultura moral religiosa centrada na culpa agravou essa disposição. Durante séculos, formou-se uma mentalidade que trata o indivíduo como incapaz, fraco demais para a liberdade, imaturo demais para a responsabilidade, dependente demais da tutela de autoridades morais e políticas, e ele adorou. Vai, salto Bolsa Família, 25 anos nós recebemos Bolsa Família. Poucos buscam a verdade porque poucos realmente conseguem suportá-la. A maioria prefere narrativas consoladoras, explicações fáceis e mentiras confortantes. E é justamente por isso que pensar com autonomia se torna, no Brasil católico, um ato raro e quase sempre incômodo. Se essa mensagem doeu, é porque a verdade bateu. A religião política da Igreja Católica glorificou a fraqueza como virtude, não por compaixão, mas por estratégia. Ao exaltar os fracos que não têm coragem de se superar, ela os conquista. E, ao mesmo tempo, condena a força, o desejo de potência e a excelência, para que os fortes, tomados pela culpa, curvem a cabeça e se submetam. Para que rumo está indo a nossa sociedade? Os valores estão sendo invertidos, um olhar vira um estupro, uma piada um discurso de ódio, e a corrupção vira o padrão. A gente acostumou tanto com desvios de caráter, que quando estamos diante de uma virtude, ela vira digna de elogio. Como é que a gente chegou aqui? Em parte, eu te digo, vestindo os vícios com um manto da moralidade. Usam esse manto há tanto tempo que às vezes nem percebem o erro. O socialismo, em sua versão brasileira de inspiração católica, é herdeiro direto dessa psicologia do ressentimento. O que antes era depositado no altar da Igreja agora é projetado no altar do Estado. O socialista não busca justiça, busca redenção. Não busca liberdade, busca tutela. E não apenas por altruísmo, mas também por um impulso psicológico profundo, o desejo de se vingar da realidade que o frustra, punindo quem se destaca e exigindo que o mundo se curve ao seu vitimismo. O mesmo tipo humano, que Nietzsche criticou com dureza, que teme a responsabilidade da liberdade e inveja os que a exercem com vigor, trocou a cruz pelo cartaz, o confessionário pelo comício, e a fé cega em dogmas religiosos pela fé cega em promessas estatais. Em ambos os casos, o que está em jogo não é a justiça ou o bem comum. É a tentativa de transformar ressentimento em doutrina, fracasso em moral e mediocridade em ideal político. Abra os olhos enquanto há tempo. Nem todos que olham realmente veem. É difícil, ou até inútil, tentar despertar a compreensão em quem não tem vontade e, ainda pior, tentar despertar a vontade em quem se recusa a compreender. Quem não ouve conselhos raramente enxerga o que está diante dos olhos. E nunca faltarão pessoas para incentivar a cegueira alheia. Muitos, para que possam ser, precisam que outros não sejam. Se você chegou até aqui, é porque este conteúdo fez sentido para você. Então, considere colaborar, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo com quem também valoriza o pensamento crítico e a curiosidade intelectual, contribuindo para ampliar o alcance de ideias que realmente importam. Expor questões ocultas no aparente é fundamental para provocar reflexões, inspirar mudanças positivas e fazer os brasileiros despertarem do sono dogmático socialista católico. Espalhe essa voz enquanto ainda dá tempo. Superar esses desafios e alcançar um futuro justo e próspero requer afastamento da influência da moral hipócrita da religião política do Vaticano e da sua filosofia social arcaica. Não deixe de ver outros vídeos deste canal.